Olá, vamos estudar hoje, neste nosso vídeo rápido aqui, três estratégias do Satanás que foram utilizadas para que o primeiro casal caísse. E essas três estratégias são utilizadas até hoje, e muitos caem nessas estratégias. A própria Bíblia diz que nós devemos saber quais são os planos, as artimanhas do inimigo de nossas almas, para que possamos nos preparar para que não caiamos nessas artimanhas. Afinal de contas, o diabo não é tão inteligente, mas é muito velho, sabe o que funciona e o que não funciona. Vamos abrir aqui na 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 11. Deixa eu abrir aqui as escrituras. Na 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, para que nós comecemos aqui o nosso bate-papo, você já sabendo o quão importante é estudar as estratégias do inimigo para que nós não sejamos cooptados, não sejamos atacados. O apóstolo Paulo, na 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Interessante aqui que, se nós formos ler em grego esta carta, a palavra que é traduzida por desígnios é noema, que quer dizer exatamente os propósitos, os pensamentos, as artimanhas. Então, o que a carta está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, é que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os propósitos, os pensamentos, as estratégias. E vamos estudar as primeiras estratégias contra a humanidade, que foram três, que estão lá em Gênesis, no capítulo 3. Capítulo 1, no capítulo 2, nós temos uma comunhão muito boa entre o homem e Deus, e no capítulo 3 é que há a queda. Antes de falar da queda, já devo dizer a vocês que o comando que fora dado para que não se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, esse comando, quando foi dado a Adão, Eva nem sequer havia sido criada. Eu tratei disso em outro vídeo, lá no curso, nosso grupo de estudos bíblicos dos assinantes do Instagram, nós tratamos isso com profundidade, quando analisamos essa situação. Mas agora nós vamos nos aprofundar num assunto que também tratamos lá, mas eu quero falar aqui rapidamente para vocês essas três estratégias. Então vamos abrir logo lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3, vamos ler os versos 1, vamos ler os versos 2, 3, 4 e 5, mas já lhes adianto que a primeira estratégia está em capítulo 3, verso 1 de Gênesis, a segunda estratégia está no capítulo 3, no verso 4 de Gênesis, e a terceira estratégia está no capítulo 3, no verso 5 de Gênesis. Então vamos lá ler Gênesis capítulo 3. As escrituras dizem assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: vamos ver o que, é que a serpente diz e entender qual a estratégia dela. Então, capítulo 3, verso 1, traz o que a serpente disse e diz assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O que, é que a serpente está fazendo aqui? Está abordando a mulher e está dizendo assim: é assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? O intuito da serpente aqui é colocar confusão na cabeça da mulher. Confusão quanto ao quê? Confusão quanto à palavra de Deus, à clareza da palavra de Deus, à clareza do comando de Deus. E até hoje em dia isso é feito dessa maneira. Muitas vezes o inimigo de nossas almas quer colocar confusão na nossa cabeça quanto à clareza do comando de Deus. Nós sabemos porque sabemos que aquilo é errado, mas o inimigo de nossas almas coloca na nossa cabeça: será que é errado mesmo? Será que Deus vai se preocupar com uma coisa tão pequena? Será que Deus vai se incomodar com algo assim? Você não está querendo? Então, essa colocação de confusão quanto ao que a palavra de Deus diz é a primeira estratégia. Confusão quanto ao comando, confusão quanto ao que a palavra de Deus diz que nós somos, confusão quanto a tudo o que nós sabemos da palavra de Deus, o inimigo de nossas almas vai colocar, tentar colocar em nossa cabeça. Então nós devemos estar bastante atentos quanto a isso,
quando essas confusões vierem, você ore ao Senhor. Senhor, isso não provém de ti. Então se prepare, se fortaleça, e entenda que isso é um ataque. Colocar na cabeça da pessoa confusão quanto à clareza da palavra do comando de Deus. A segunda estratégia, Gênesis capítulo 3, verso 1 é a primeira, e a segunda estratégia vai estar lá no verso 4. Mas me permita ler o verso 2, 3 até o 4, e no 4 nós iremos ver a segunda estratégia. Então assim diz as Escrituras, vamos para Gênesis capítulo 3, verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Interessante que Deus não falou, não tocareis nele, né? Isso é outro assunto, mas Deus não falou e a mulher diz aqui. O verso 4 é o verso em que está a segunda estratégia do inimigo de nossas almas. Vamos ver o que tem aqui no capítulo 3, no verso 4 de Gênesis. Olha o que as Escrituras dizem. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Veja agora que a serpente, o inimigo de nossas almas, não está mais, como estava, tentando colocar confusão na cabeça da mulher quanto ao comando, mas agora apela à presunção pelo método de colocar confusão não no comando, mas nas consequências decorrentes do descumprimento do comando de Deus. Olha o que diz aqui: é certo que não morrereis. Deus disse que morreria e a serpente diz: a consequência não será essa. É certo que a consequência não será a que Deus disse. Mesma coisa que acontece hoje em dia. As pessoas dizem: você está vendo que não vai ter problema fazer isso? Essa desobediência? Uma mentira não vai gerar problema. Uma mentira dessa, uma mentira santa, você enganar seus pais por uma coisinha tão pequena, não vai ter problema. Você não vai ter consequências negativas disso. Nada vai dar errado por conta disso. É exatamente colocando confusão não mais quanto à clareza do comando, mas colocando confusão agora quanto à clareza da consequência negativa decorrente do descumprimento do comando que vem da palavra de Deus, que vem de Deus. A terceira estratégia, a primeira da confusão, a segunda da presunção, a terceira estratégia está no verso 5, que vamos ler agora. Olha o que a serpente diz aqui, no capítulo 3, no verso 5 de Gênesis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O fato aqui é que a serpente está apelando para a ambição humana. Está dizendo assim: se a confusão não deu certo, o apelo à presunção não deu certo, agora vai apelar à ambição. Dizer para o ser humano assim: não basta que você tenha sido feito à imagem e semelhança de Deus. Você pode ser como Deus. Você pode ser conhecedor do bem e do mal. Há toda uma explicação neste verso pelo fato de que o que a serpente propõe é que o ser humano seja a fonte da moralidade, que o bem e o mal não mais sejam provenientes da fonte objetiva da moralidade, que é Deus, mas possa ser proveniente do ser humano, subjetivo. Se eu quero, se eu desejo, se eu tenho vontade, vou adiante e faço porque é bom. Essa é a proposta da serpente. Você pode ser como Deus, fonte da moralidade. E até hoje, isso é o que é feito, principalmente nas universidades, outros lugares assim, para os jovens que dizem assim: olhe, se é bom, justo, isso depende se você quer. Se você deseja, é bom. Vá adiante e faça. Como pode ser ruim se você deseja tanto? É exatamente a mesma proposta que fora feita ao primeiro casal lá no Jardim do Éden, que é feita até hoje. Portanto, meus amigos, meus queridos, é estudando isso que nós nos preparamos para que não caiamos nessas maldosas artimanhas do inimigo de nossas almas. Deus abençoe você poderosamente, fique firme e forte. Se quiser se aprofundar nos estudos das Escrituras, lá no Instagram, na parte assinar, você entra lá dos assinantes, faça parte do nosso grupo. E se quiser se aprofundar muito mais sobre temas como apologética, conservadorismo, temas como estudos bíblicos, você entra aí no licugoacademy.com, que lá é uma plataforma de estudos profunda em várias áreas, que essa plataforma é construída dia após dia com mais e mais cursos e você vai se aprofundando cada vez mais. Deus abençoe você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique aí
o joia do vídeo, comente para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.